Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, em especial pelos ensinamentos que ele nos deixou, exemplificados, conforme nós encontramos nas suas 4 principais biografias, que nós conhecemos com o nome de Evangelhos. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco, constantemente estão presentes na medida do possível aqui nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram concedidos no relógio do tempo para estudarmos o Evangelho de Jesus. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos o último capítulo. Então, hoje, encerraremos os nossos estudos, as nossas reflexões do livro Conduta Espírita. E hoje estudaremos o seu último capítulo, que é o de número 47, que tem como título Perante Jesus. Então, aqui André Luiz, até pelo título do capítulo, nos fala e nos traz aqui belíssimos esclarecimentos acerca do nosso comportamento. Qual deveria ser o nosso comportamento? Qual é o nosso comportamento perante Jesus? Então, são ensinamentos belos, são ensinamentos profundos acerca deste nosso comportamento. Desde quando nós estamos caminhando nesta condição de irmãos menores, irmãos menos esclarecidos de Jesus? Desde quando Jesus assumiu perante Deus o compromisso de cuidar de nós? Então aqui André Luiz nos traz estas reflexões para fazer-nos pensar, para fazer-nos refletir acerca do valor da vida, acerca deste valor que devemos dar constantemente a Jesus, nesta condição de mestre dos mestres, mestre da humanidade, este educador maior de todos nós. Então André Luiz começa nos lembrando o seguinte: em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas sombras, ou melhor, nas obras do bem eterno. Então aqui André Luiz já começa nos chamando a atenção que em todos os instantes nós devemos e nós precisamos reconhecer que mesmo invisível aos nossos olhos, Jesus está constantemente amparando, cuidando de todos nós, nos ofertando através de boas energias, ofertando oportunidades para o aprendizado, oportunidade para a nossa melhoria. Então André Luiz acrescenta: aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Então aqui André Luiz nos lembra que Jesus aceitou-nos perante Deus, cuidar de nós, aceitou cuidar de nós e aceitou-nos como criaturas rebeldes que ainda nos encontramos, irmãos teimosos que ainda nos encontramos nessa condição de teimosia, mas mesmo assim ele aceitou-nos. Nestas condições, mesmo nestas condições, aceitou-nos como irmãos que somos, aceitou-nos perante Deus com um compromisso. E ele nos fala isto, nos lembra isto,
lá no seu evangelho que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então Jesus assumiu este compromisso perante Deus, para com Deus, de cuidar, na condição de um pastor, de cuidar de todas as ovelhas. E olha que é um rebanho bem crescido, é um rebanho enorme, porque segundo os espíritos amigos, em especial Bezerra de Menezes, esse rebanho aqui no orbe terrestre passa de 30 bilhões. Passa de 30 bilhões de almas teimosas. Então, sem sombra de dúvida, se nós pegarmos como referência os nossos lares, nós na condição de pais, nós temos aqui a Fernanda na condição de professora, sem sombra de dúvida que quando um professor pega ali uma turma de alunos, onde tem alguns mais teimosos, mais rebeldes que outros, sem sombra de dúvida que dá um trabalho danado. Nós nos nossos lares, os nossos filhos, nós quando na condição de filhos ainda menores com os nossos pais, com certeza demos trabalho para eles. Imaginemos isto multiplicado aos bilhões. Quanto trabalho! Sabemos que Jesus tem uma quantidade enorme de auxiliares que estão constantemente o auxiliando nessas tarefas, mas sem sombra de dúvida que dá um trabalho enorme. E aí, por isso que André Luiz nos fala que Jesus, mesmo sabendo de todo o trabalho, ele aceitou-nos nesta condição desde os primórdios da Terra. Ou seja, os primórdios da Terra, segundo a nossa ciência, já data há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Ou seja, há quanto tempo existe seres aqui na Terra? E que Jesus está cuidando de tudo isto. E aí ele segue dizendo, nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. E aí ele acrescenta, cada coração humano é uma peça de luz potencial, e Jesus é o sublime artífice. Ou seja, Jesus é o sublime artesão. Então aqui André Luiz nos fala que cada coração humano é uma peça de luz em potencial, e é Jesus, este artífice divino, ou esse artesão divino, que está trabalhando cada coração. Este diamante também em potencial, a maioria de nós ainda este diamante incrustado em uma rocha, e que Jesus está lapidando devagarinho, pouco a pouco, e enxergando lá no centro daquela rocha aquele diamante brilhante, aquele diamante que com certeza um dia estará ali brilhando na sua plenitude, conforme Jesus nos chama a atenção, brilhe a vossa luz. E ainda André Luiz nos diz, lembra-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso. Lembremos que Jesus trabalha por todos nós sem nenhum descanso. Jesus não tem dia de férias. Jesus não tem feriadão como nós temos aqui na face da terra. Jesus trabalha constantemente. E aí ele diz ainda que repouso indébito, deserção do dever. Então aqui, sem sombra de dúvida, conforme André Luiz nos informa nesta frase tão curta, que quando nós repousamos indevidamente, ou seja, sem direito, é sinal de que nós nos desertaremos dos nossos deveres. Por isto, repouso indébito é deserção do dever na certa. E ainda ele diz que, sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra a censura ou a repreensão ou a irreverência para com a divina orientação. Então aqui ele nos chama a atenção que em momento algum nós devemos, em momento algum ou em local algum, nós devemos censurar ou repreender Jesus. Nós não temos essa condição de forma alguma. Da mesma forma, tratar a figura de Jesus com irreverência, porque o acatamento é prece silenciosa. E aí ele diz ainda, negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno.
Muitas criaturas, muitos companheiros de jornada, em especial lá na época em que Jesus esteve aqui na Terra, encaravam Jesus, enxergavam em Jesus simplesmente um revolucionário que tinha vindo à Terra para fazer uma arruaça e que logo iria embora. Não, de forma alguma, não podemos interpretar, não podemos enxergar na figura de Jesus, conforme ele fala aqui, o eterno amigo, como sendo esta figura revolucionária que veio à Terra. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que precisamos reconhecer em Jesus como sendo esta luz do mundo. E aí abrimos aqui um parêntese nas palavras de André Luiz para buscar palavras de Emmanuel. Emmanuel também tece belíssimos comentários acerca de Jesus constantemente. Se nós olharmos em praticamente todas as lições, na verdade em todas as lições, que são aproximadamente 1000 lições que nós encontramos na coleção Fonte Viva, Emmanuel falando acerca dos ensinamentos de Jesus, sempre de forma sábia, de forma tão bela, mas aqui Emmanuel fala acerca de Jesus diretamente no livro que tem como título o seu próprio nome, Emmanuel. E aí ele diz da seguinte maneira sobre Jesus, na condição de o grande condutor das almas. Então aqui Emmanuel nos diz sobre Jesus, Jesus, cuja perfeição se perde na noite insondável das eras, personificando a sabedoria e o amor. Então aqui Emmanuel nos fala que a perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos e ainda que Jesus personifica, que em Jesus está personificado a sabedoria e o amor e que Jesus tem orientado toda a humanidade no seu desenvolvimento aqui na Terra, no orbe terrestre. Desde quando o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, também sobre as concepções acerca de Deus e da imortalidade da alma, e em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então aqui Emmanuel nos fala que Jesus está cuidando de todos nós desde quando nós fomos encaminhados aqui para a Terra, em especial cuidando de uma forma bem mais próxima, desde quando nós conquistamos a racionalidade. Recentemente, em um outro estudo, até fizemos esta referência, e já que Emmanuel nos lembra aqui sobre esta racionalidade, desde quando atingimos a idade da razão, o próprio André Luiz anotou aqui no livro Libertação, no primeiro capítulo do livro Libertação, um discurso de um ministro de nosso lar, identificado com o nome de Flaccus, onde este ministro nos fala desde quando nós adquirimos a racionalidade. E ele é bastante preciso na sua fala, e que ele usa o termo precisamente. Então o ministro Flaccus, complementando aqui essas informações de Emmanuel, que ele colocou que Jesus está cuidando de nós aqui de uma forma direta, desde quando conquistamos a racionalidade, e aí buscamos para saber, quando foi que nós conquistamos essa chamada racionalidade? Desde quando nós usamos a razão? Desde quando nós chegamos àquela chamada idade da razão? Então o ministro Flaccus, ele nos diz o seguinte: Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão precisamente. Aqui não fala que é mais ou menos, aproximadamente. Aqui ele usa exatamente esse termo, que lida com a razão há precisamente 40.000 anos. Então aqui, este período em que alcançamos essa chamada idade da razão, é exatamente este em que o ministro nos diz, há precisamente 40.000 anos. Então, sem sombra de dúvida,
que já caminhamos um pouco, mas sem sombra de dúvida que temos muito a caminhar, porque conforme os espíritos amigos nos dizem que nós ainda, mesmo com esta longa caminhada, nós ainda nos encontramos muito mais próximos do ponto de partida do que do nosso ponto de chegada, que é aquela condição de um espírito de sabedoria. Então precisamos, sem sombra de dúvida, buscarmos acelerar o nosso passo para chegarmos mais rápido àquela condição de verdadeiros servidores do Cristo. E aí, falando sobre Jesus, ainda neste parêntese que abrimos aqui nas palavras de André Luiz, buscamos também informações no livro Maria de Nazaré. O espírito Miramês escreveu da seguinte maneira sobre Jesus. Então ele nos diz que não há condições humanas, mesmo entre as mais elevadas inteligências, que possam escrever sobre Jesus sem diminuí-lo. Então aqui, já que neste livro Maria de Nazaré, Miramês escreveu sobre Maria e sobre Jesus, então aqui ele nos fala, até como se fosse assim um pedido de desculpas, uma justificativa, ele nos fala que mesmo entre as inteligências mais nobres, aquelas inteligências mais avançadas que já pisou a terra, escrevendo sobre Jesus, mesmo assim o diminuiria. E aí ele diz ainda na sequência que somente o amor salva todas as criaturas do carrasco impenitente da ignorância. E o evangelho que Jesus nos deixou é o socorro fluente dos céus para a humanidade. E aí ele acrescenta ainda dizendo que se o Cristo, ainda Miramês nos dizendo, se o Cristo não tivesse vindo à Terra, ela ainda estaria envolvida nos primórdios da civilização. Então aqui Miramês nos lembra que se Jesus não tivesse vindo à Terra há 2000 anos, nós ainda estaríamos nos primórdios da civilização. Tal foi a importância da vinda de Jesus aqui na Terra. E como nós sabemos, conforme nós encontramos lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 4, que Jesus, na condição de caminho, verdade e vida, ele veio nos ensinar este caminho que nos conduz a Deus. Ele veio também nos ensinar os meios para nós reconciliarmos com Deus. Jesus também veio nos prevenir sobre a nossa marcha aqui na Terra, principalmente em relação ao nosso futuro. E nós sabemos, conforme a doutrina espírita nos mostra, que Jesus não disse tudo, mas ele falou sobre tudo, como nós sabemos, ali por meio de parábolas, mas ele falou sobre tudo. Mas, conforme aqui nos lembram os espíritos amigos, ele não disse tudo. Então, a cada época, conforme Emmanuel nos disse, a cada época Jesus vai nos mandando os ensinamentos de acordo com a nossa capacidade intelectual. E aí, ainda nesse parêntese que abrimos, no livro Maria de Nazaré, ainda o Miramês nos diz o seguinte, sobre a vinda de Jesus aqui na Terra, que o Messias veio aqui à Terra para nos trazer, conforme ele mesmo disse, Jesus veio trazer não a paz, mas veio trazer a guerra, aquela que nasce no interior de cada homem, porque vem combater a ignorância, ensinando os seres que dormem a acordar para a luz. Jesus não veio pedir opiniões nossas. Jesus veio sim ensinar a todos nós as primeiras letras do alfabeto do entendimento acerca do amor. E também Jesus veio naquela condição de um semeador, o semeador divino que veio semear as boas sementes nos corações de todos os seres humanos aqui no orbe terrestre. Em especial, quando ele esteve aqui na Terra, veio semear aqui nesse solo árido da Terra, nos nossos corações. E também Francisco de Assis, lá no livro Francisco de Assis, também através do espírito Miramês, escreveu sobre Jesus. E exatamente sobre aquelas palavras de Jesus, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas vim trazer
a espada. Então, nas palavras de Francisco de Assis, anotadas por Miramês e passada para o papel através de João Nunes Maia, a mediunidade de João Nunes Maia, o significado dessa espada que Jesus veio trazer para nós aqui na Terra. Então, nos diz o seguinte, que Jesus veio trazer sim a espada, mas a espada da verdade, que corta mais que todas as outras. Jesus veio trazer também a espada do perdão, que vence mais que todas as armas na face da terra. E também Jesus veio trazer a espada do amor, que domina muito mais do que todos os exércitos reunidos de todos os povos aqui na face da terra. Então é esta espada que Jesus veio trazer para nós, a espada da verdade, a espada do perdão e a espada do amor. Sem sombra de dúvida que um dia nós aprenderemos a manejar essa espada, mas para isso nós precisamos trabalhar constantemente, trabalhar muito na seara do bem para aprendermos isto. Então aqui, Jesus, como os espíritos amigos o descrevem, esta figura belíssima, este mestre dos mestres que veio e está aí constantemente nos ensinando. E ainda Emmanuel, no livro Emmanuel, ele nos diz que com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. O enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza de seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. A humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste. E o Evangelho do Cristo é o modelo de todas as filosofias, que todas as filosofias procuram aprimorar o espírito. Então, o Evangelho do Cristo é este modelo que todas as filosofias usam para aprimorar o espírito. E Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então aqui Emmanuel nos diz que Jesus é esta manifestação maior de Deus aqui na terra, personificando a bondade infinita do Pai para com todos nós, mandando o exemplo vivo e direto de exemplificação do seu amor. E por último, neste parêntese que abrimos, um parêntese longo, buscando informações acerca de Jesus, trazidas por vários espíritos, encerramos aqui para fecharmos esse parêntese e retomarmos as palavras de André Luiz para encerrarmos as nossas reflexões, uma frase do espírito Hamed, que está lá no livro Renovando Atitudes, onde ele fala sobre Jesus, dizendo da seguinte maneira: sigamos Jesus. Hamed nos convida a seguirmos Jesus, porque ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Então Jesus é essa luz do mundo. Precisamos nos esforçar constantemente para seguirmos as suas pegadas. E aí fechamos este parêntese e retornamos aqui às palavras de André Luiz, onde ele nos diz ainda o seguinte: negar. Negar-se, aqui não, aqui já lemos, ele diz, renunciar, aqui ele fala sobre o Natal, renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria que é da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Então aqui André Luiz nos orienta que é preferível nós transformarmos aquelas festas natalinas com muita comemoração, com muita comida, com muita bebida, com muito exagero, é preferível que nós transformemos tudo isto em uma alegria fraterna, auxiliando companheiros de jornada, porque o verdadeiro amigo do Cristo reverenciam-no em espírito. E aí ele diz por último, identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. Não precisamos nos confrontar uns com os outros, defendendo tal ou tal ideia acerca de Jesus.
Jesus é único, Jesus é o mesmo para todas as religiões. Da mesma forma que não existe um Deus da religião A, da religião B, da religião C, da religião Y ou Z. Deus é único, Deus é o mesmo de todas as religiões. Então, para as religiões cristãs, as doutrinas filosóficas cristãs, Jesus é o mesmo. Então, é por isso que ele nos fala que não precisamos adotar estes posicionamentos, confrontos inaceitáveis. E aí ele diz ainda que o homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. Jesus nos disse que um dia todos nós chegaríamos à condição que ele alcançou, que um dia nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Mas André Luiz nos fala aqui que o homem não pode exigir que o Cristo seja igual a nós. Porque quando nós fazemos isto, nos comportamos desta forma, nós estamos rebaixando Jesus e nivelando ele à nossa condição humana de vaidade. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. Sem sombra de dúvida que nós fazemos parte desse imenso rebanho de mais de 30 bilhões de almas encarnadas e desencarnadas, e Jesus, com os seus auxiliares, ele é o mestre, ele é o pastor que está nesta condição maior de condução de todo este rebanho. E no rodapé desta mensagem, André Luiz lembrou palavras de Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3º, versículo 23, em que Paulo escreveu o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então aqui ele fala que tudo que nós fizermos, nós precisamos colocar aquele amor, aquela disposição em fazer bem feito, porque estamos fazendo, e como se estivéssemos fazendo, ao próprio Cristo, e não às criaturas aqui que estão conosco fazendo esta caminhada. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos vocês pela presença neste momento, em mais esta sala virtual. Mais uma vez, uma reunião, como se fosse aqui um centro espírita virtual. Abraçamos fraternalmente a todos. E na figura da nossa irmã Fernanda, abraçamos fraternalmente a todos os nossos professores que no dia de amanhã comemoramos o dia, dedicamos este dia para lembrarmos os nossos mestres. Parabéns a todos estes companheiros e companheiras que auxiliam constantemente, preparando um futuro melhor, mais instruído para toda a humanidade. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos. Começaremos outros livros, porque sem sombra de dúvida que o manancial é inesgotável. Paz do Cristo conosco e que possamos fazer esforços constantemente e cada vez mais para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré.